Olá, bem-vindos à terceira videoaula do módulo 1 do projeto de qualificação da assistência inicial às síndromes respiratórias agudas graves. E nós vamos avaliar agora condutas gerais para o paciente com bronquiolite aguda e com influenza. Então, o objetivo dessa apresentação é orientar a conduta clínica dos pacientes com síndrome de bronquiolite aguda, baseado no guideline do Grupo Francês de Reanimação e Urgências Pediátricas de 2022. A gente usa essa referência de literatura porque realmente ela ficou bastante difundida. Todos os serviços, a grande maioria dos serviços que atendem quadros respiratórios acabam usando essa referência para a condução da bronquiolite. Lembrando que a bronquiolite é uma infecção viral muito comum em criança. 10% desses pacientes, dos pacientes com infecção viral, eles vão para a hospitalização, e desses 10%, 2 a 6% assumem formas graves, necessitando internação em UTI. Lembrando também que a bronquiolite aguda viral, ela é uma síndrome, né? Então é um conjunto de sinais e sintomas, mas ela pode ser causada por diversos vírus. Hoje a gente identifica adenovírus, metapneumovírus pelos painéis virais, sendo que o vírus sincicial respiratório é o vírus que evolui com maior gravidade. Principalmente porque ele é o que causa mais reação inflamatória, ele causa destruição ciliar, produção aumentada de secreção, então ele causa uma tendência à obstrução dessa via aérea muito maior por resíduos, né, tanto de muco quanto resíduos ciliares celulares na via aérea superior. Aqui a gente vê bem um brônquio normal e aqui um brônquio inflamado, totalmente obstruído pelas reações inflamatórias. Isso leva a uma diminuição da luz da via aérea, e os tampões mucosos levam à obstrução dessa via aérea. Por isso que o paciente deteriora, e deteriora de forma rápida. Lembrando aqui, o tempo de duração da bronquiolite aguda, e principalmente do vírus sincicial respiratório, é de 7 a 10 dias. Não é? Com um pico de atividade entre o quinto e sétimo dia de sintomas. Isso aqui a gente destaca bastante, porque se é um paciente que eu estou atendendo agora, com um score respiratório de 4, e ele está no terceiro dia de evolução, talvez a minha preocupação, eu preciso acompanhar clinicamente esse paciente, mas eu sei que ele não está no pior momento dele. Então, o risco de deteriorar de forma rápida não é tão intenso. Mas se eu estou com um paciente com um score respiratório de 4 para 6 e ele está no quinto dia de evolução da doença, eu sei que ele está entrando no pico de atividade inflamatória dessa doença. Então, são pacientes que eu preciso ter uma atenção maior à situação. Eu acho que as duas situações mais importantes para a gente avaliar quando atende de um paciente com bronquiolite são o score respiratório e entender em que fase evolutiva da doença eles estão. Porque à medida que chegam perto do quinto dia, eles têm maior risco de deterioração. E lembrando que o VSR, especificamente, é um vírus que nós precisamos cuidar em relação ao isolamento por todo o período da doença. Não existe a literatura, ela não define exatamente durante quanto tempo o paciente transmite a doença. Então, a duração é 10 dias, tem muitos protocolos que dizem que a partir do 10º dia não precisa mais do isolamento para casos leves. Mas casos mais graves, que são os casos que vão ficar conosco nos hospitais, o isolamento deve ser feito por todo o período da doença. Não é? E aí, voltando às situações que a gente comenta e que são os pilares dessa qualificação, que são a classificação clínica desses pacientes. Então, eu preciso ver muito o aspecto geral desses pacientes, e aqui nós trazemos elementos que devem chamar a atenção de todos os médicos, todos os profissionais de saúde envolvidos com o cuidado da criança, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem,
em relação ao aspecto geral. E aqui nós trazemos nesse quadro elementos de gravidade desses pacientes. Então, a frequência cardíaca acima de 180, uma frequência respiratória acima de 70, retrações costais, aleteu nasal é um sinal de gravidade, dificuldade para alimentação e saturação abaixo de 90% em ar ambiente. Né? Critérios para admissão na UTI. Então, estado mental alterado, hipotonia, apneia, claramente apneia, não é? Uma indicação, inclusive, de intubação e ventilação mecânica. Desconforto respiratório grave, e aí a gente volta a falar. O que é desconforto respiratório grave? Voltamos para o score respiratório. Se é um paciente com acima de 6 no score respiratório, é um paciente com desconforto respiratório grave. Saturação abaixo de 92%, mesmo em uso de oxigênio. Eu instituí oxigênio e o meu paciente ainda satura 90%, indicação de UTI. pH abaixo de 7,3 e um PCO2 acima de 60 milímetros de mercúrio. Então, essas são indicações formais de UTI. Né? Eu posso indicar UTI antes de acontecer isso, porque isso aqui já são sinais de gravidade. Sim, posso indicar a UTI antes disso, para o paciente não chegar a deteriorar nesse formato. Mas nós precisamos lembrar que entramos agora no momento de maior surto respiratório e onde, infelizmente, as vagas de UTI elas se tornam escassas. E isso a gente fala isso assim de forma franca e aberta, porque esse tipo de situação ela é vivida de forma mundial. Não é aqui na Bahia, não é aqui em Salvador que a gente está vivendo isso. Existem relatos de colegas que trabalham no Canadá que o último período deles de surto respiratório, que foi final do ano para eles, né, que é o inverno, então novembro, dezembro, janeiro, eles tiveram situações críticas de escassez de vaga para atender esses pacientes. Então, isso ocorre de forma mundial. Né? E a gente vê que depois do Covid, onde as crianças ficaram muito tempo isoladas, esses vírus, outros vírus respiratórios que não o Covid, eles vêm com uma intensidade, né, e uma virulência mesmo, uma capacidade de causar doença maior. Então, a gente fala isso de forma muito franca e aberta em relação à escassez de leitos, porque países de primeiro mundo, como Canadá, Itália, enfrentaram isso no último inverno deles, né? E fatores de risco para a gravidade dos pacientes para bronquiolite aguda. Então, prematuridade abaixo de 32 semanas, esses são pacientes que eu preciso ficar mais de olho ainda. Se ele é um prematuro com menos de 32 semanas, ele tem fator de risco para a gravidade. Se ele tem identificado o vírus sincicial respiratório, também é fator para a gravidade. Com infecção bacteriana e condensações no raio-x. Recomendação 1 para pacientes com bronquiolite, baseado naquele guideline do grupo francês. Então, monitoração clínica, a gente já está vendo isso desde a primeira aula, monitoração clínica e aplicação do score respiratório para todos os pacientes. Recomendação 1. Recomendação 2, priorizar conforto em todos os pacientes, a gente falou sobre isso na aula 2, né? A proximidade com os cuidadores, recomendado a posição supina com cabeceira elevada a 30 a 45 graus, né? Priorizar hidratação e nutrição enterais para pacientes com score abaixo de 4, coleta de exames para identificação viral em todos os pacientes, é a recomendação 3, preferencialmente testes rápidos para COVID, vírus sincicial e influenza, se estiverem disponíveis. O do COVID está bem difundido no nosso meio. Os testes rápidos de VSR e influenza que estão mais difíceis. E coleta de painel viral para todos os pacientes. Recomendação 4. Avaliar criteriosamente a coleta de exames. E aqui a gente precisa parar um pouquinho e realmente analisar com cuidado. Não é recomendado gasometria rotineira para pacientes com score abaixo de 6. Né? Isso porque quando existem essas recomendações de guidelines e protocolares,
né, que a gente sabe que são recomendações feitas de forma multicêntrica no mundo, não é? São recomendações baseadas principalmente em quais são os riscos de deterioração se eu não fizer, por exemplo, uma gasometria num paciente com score respiratório 4. Então, eles identificam trabalhos por trabalhos, centros mundiais, a cada centro mundial, e eles identificam que realmente os pacientes com score respiratório abaixo de 4, eles não evoluem com gravidade. Então, eles não precisam de gasometria. Isso serve muito, isso nos traz um conforto em relação à estratificação de quais pacientes precisam passar por exame laboratorial. Se eu for coletar gasometria de todos os pacientes que estão numa UPA agora com desconforto respiratório, eu vou passar 12 horas só coletando gasometria, né? E muitos desses pacientes não precisam do exame. A monitoração com oximetria de pulso é recomendada para todos os pacientes. Opa, agora sim, isso eu posso fazer e devo fazer. Hemograma e PCR apenas se houver suspeita de infecção bacteriana associada. Então, nem todo paciente com bronquiolite aguda precisa de hemograma e PCR. Lembrando que infecção bacteriana dá febre, né? Infecção bacteriana deixa o paciente hipoativo. A gente sabe, desculpa, infecção viral deixa o paciente hipoativo. A gente sabe disso. A gente pega uma gripe, a gente quer ficar deitado em casa. Então, isso não é sinal necessariamente de infecção bacteriana associada, né? Dosagem de eletrólitos apenas se o paciente tiver suspeita de desidratação e não é recomendado radiografia de tórax rotineira para pacientes com score respiratório abaixo de 4. Né? Isso tudo para nos tranquilizar em relação à necessidade de exames. Não necessariamente eu preciso fazer exames para todos os pacientes que chegam na minha emergência. Sim, a recomendação 5 monitoração de balanço hídrico. Para pacientes com score acima de 4, é importante fazer a monitoração do balanço hídrico. Meta balanço hídrico neutro. Eu não quero que o meu paciente fique nem recebendo muito volume, mas também não posso assumir um risco de desidratação. Né? Recomendação 6, intervenções medicamentosas. Aí entra a parte boa, porque a gente vê a nossa angústia como médico, muitas vezes é de intervenção, é de fazer medicação, é de fazer intervenção medicamentosa. E para a situação de bronquiolite aguda, não existe nenhuma recomendação, aliás, existem recomendações negativas da maioria das intervenções medicamentosas. Então, não existe recomendação para uso rotineiro de corticoide venoso ou inalatório nos pacientes agudos, né? E isso é uma coisa muito importante para a gente refletir no nosso dia a dia. Eu estou atendendo um paciente de 3 meses de idade com um quadro de desconforto respiratório agudo, ou seja, esse paciente não tem nunca cansou, ele não tem histórico de cansaço, até porque ele não tem tempo de vida para ter histórico de cansaço. É o primeiro episódio de desconforto respiratório nesse paciente. Eu não devo usar rotineiramente o beta-2 agonista inalatório, porque esse paciente não tem diagnóstico de lactente sibilante. Então, são pacientes que não existe recomendação rotineira para uso de beta-2 agonista ou de corticoide para esses pacientes. Assim como também não existe recomendação do uso de epinefrina inalatória, né, para quadros de bronquiolite aguda. Também não existe recomendação para uso rotineiro de solução inalatória com cloreto de sódio hipertônico a 3%. Há alguns anos atrás, isso, né, passou muito, permeou muito o cuidado com a bronquiolite, que esses pacientes talvez tivessem algum benefício por fluidificar mais a secreção. A grande maioria dos relatos em relação a isso é que isso só irrita mais a via aérea do paciente e que às vezes piora até a situação de broncoobstrução por irritação mesmo da via aérea inferior. Então, muitos centros no mundo inteiro aboliram o uso. Existem talvez recomendações assim esporádicas,
né? Se é um paciente que evolui com muita gravidade, eu posso tentar fazer um teste terapêutico com o NaCl hipertônico, mas claramente não é uma recomendação rotineira. Assim como também não é recomendação rotineira o uso de sulfato de magnésio para esses pacientes. Também não existe recomendação de uso de antivirais na situação de bronquiolite aguda, classicamente pelo VSR ou outros vírus que não sejam o influenza, né? A gente sabe que para o influenza existe recomendação de tratamento. Não existe recomendação de uso de inibidores de leucotrieno nos pacientes agudos. Só pacientes que já fazem uso dessas medicações aqui, por exemplo, um paciente de 2 anos, que é lactente sibilante, que usa rotineiramente beta-2 agonista, que usa rotineiramente corticoide inalatório e usa rotineiramente inibidor do leucotrieno, interna hoje com um quadro de bronquiolite aguda, este sim, eu vou continuar o mesmo tipo de tratamento que ele recebe já de forma rotineira. Mas para pacientes com primeiro quadro, essas medicações todas, não existe nenhum tipo de recomendação para essas medicações. Aí a gente coloca a recomendação deles, né? Então, a avaliação do uso de corticoide deve ser individualizada e só usada em pacientes com indicação anterior ao quadro agudo atual. Pacientes, pode ser realizado o teste terapêutico, aí dizem, mas o paciente não tem histórico de cansaço, mas ele pode ser um lactente sibilante que está fazendo o primeiro episódio agora. Pode, né? Isso não pode. Então, o que eu faço? Faço um teste terapêutico, né? Se ele respondeu bem ao uso de beta-2 inalatório, ok, posso continuar com a opção de usar. Mas o que a gente não deve, não pode fazer, é fazer o teste terapêutico, o paciente não melhorou, não teve resposta e eu continuo usando. Isso é só desgaste de equipe, desgaste de intervenção no paciente. Se houver suspeita forte de infecção, vejam, suspeita forte de infecção bacteriana associada. O antibiótico de escolha é a amoxicilina oral, né? Infelizmente, nós vemos muito pacientes que chegam com diagnóstico de bronquiolite aguda, chegam encaminhados para as UTIs já em uso de ceftriaxona. O paciente tem uma bronquiolite aguda e iniciou o uso de ceftriaxona na emergência, na UPA. A gente precisa refletir muito sobre isso, do quanto a gente está prescrevendo antibiótico de forma abusiva, e que a gente sabe que isso leva à situação de seleção bacteriana. Então, precisamos refletir muito sobre isso. Bronquiolite aguda, o paciente não deve receber antibiótico. Mas tinha um infiltrado grande, difuso, alveolar no raio-x. Sim, infecção viral respiratória faz pneumonia viral e pode ter infiltrados difusos, pode ter condensação e não necessariamente isso ser bacteriano. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso. Recomendação 7. Então, novamente, os riscos para a evolução desfavorável. Prematuridade abaixo de 32 semanas, pacientes menores que 6 meses, 6 semanas de idade. Então, paciente com 1 mês de idade que pegou bronquiolite é um paciente que tem um risco de deterioração muito grande. Ou a presença do vírus sincicial, presença de atelectasias em radiografia. Então, se já existe colapso de uma área pulmonar, existe risco maior de gravidade para esse paciente. Evidência de co-infecções bacterianas ou mesmo virais. Então, aquele paciente que tem um painel viral com 3 tipos de vírus. Não é raro isso acontecer, a gente vê. É o sincicial, mais metapneumovírus, mais adenovírus. Né? Recomendação 8, classificação do quadro de gravidade. Então, se o paciente tem frequência cardíaca acima de 180 ou abaixo de 80, se ele tem frequência respiratória acima de 70 ou abaixo de 30, se ele tem uma baixa ingesta, que é caracterizada como menos de 50% do volume habitual, se ele tem aleteu nasal, se ele tem uma saturação de O2 abaixo de 90% em ar ambiente, esse paciente é classificado como risco de gravidade, né? E ele precisa de intervenções ainda mais rápidas e imediatas. Recomendação 9.
E aqui entra, né, indicações formais de UTI em situações de escassez de leitos. Quando a gente fala escassez de leito, existe muita, né, muita preocupação de todo mundo e até, é, é, às vezes a gente tem até é, assim, um tabu em falar sobre escassez de leitos, porque isso pode ser interpretado como desassistência, mas nós precisamos entender que mesmo nos países onde a assistência pública, inclusive, ela é muito difundida e muito robusta, esses pacientes enfrentaram situações de escassez de leito para UTI. Então, indicação formal de UTI em situação de escassez de leitos: apneia, rebaixamento de nível de consciência ou hipotonia, acidose respiratória hipercapnica com PCO2 acima de 60, desculpa, ou pH abaixo de 7,30, hipoxemia com saturação abaixo de 92% em uso de oxigenoterapia ou intervenção de catéter de alto fluxo ou ventilação não invasiva, e sinais de fadiga respiratória por aumento persistente de desconforto respiratório. Então, esses aqui seriam, se for o caso da escassez de leito, é o paciente certamente com prioridade 1 para admissão na UTI. Mas o nosso objetivo aqui é entendermos toda a trajetória de possibilidades de condução que nós temos, que estão ao nosso alcance, que são intervenções que estão ao alcance de todas as unidades básicas de atendimento. Existe existem muitas intervenções que nós podemos e devemos fazer justamente para que o paciente não chegue nessa situação, nessa condição, certo? E aí o resumo em relação à bronquiolite é esse: menos é mais. A frase clássica da bronquiolite é essa. Então, nós vimos lá todos os nãos da bronquiolite, né? Quanto menos intervenções a gente fizer, pode ser melhor para o paciente. Priorizar o conforto, estratificar riscos, né? Planejar condutas baseadas na estratificação de risco. Lembrar que não existe a necessidade de exames rotineiros e lembrar de todos os não da bronquiolite: não beta-2, não corticoide, não antibiótico. Passamos a uma discussão sobre influenza, que também é um vírus prevalente nas crianças, principalmente nas crianças um pouco maiores do que o VSR, com potencial complicação para pacientes abaixo de 5 anos, maiores complicações ainda abaixo de 2 anos, e que em situações de comorbidade como a asma, são pacientes que podem ter uma evolução mais grave. Da mesma forma, a influenza, ela tem o caráter sazonal, da mesma forma como o vírus sincicial respiratório. Lembrando que, mundialmente, os surtos de influenza, eles precedem um pouco os surtos de vírus sincicial respiratório. E a gente vê isso muito aqui, né? Geralmente, a gente tem não sei se vocês já observaram isso, mas tem um pico de pacientes que têm pneumonia em janeiro, fevereiro, e muitos desses pacientes, quando a gente faz o painel viral, eles têm influenza, né? Então, eles têm influenza com complicação de infecção bacteriana, e a gente tem uma chegada, né, importante desses pacientes em janeiro e fevereiro, que são justamente os meses que precedem a depois vir o vírus sincicial respiratório, né? Ou influenza tem um período de incubação de 2 a 4 dias, pico de sintomas entre 2 e 4 dias, e o influenza, sim, ele tem uma transmissibilidade de até 10 dias, o influenza A. O influenza B, ele tem uma característica que ele pode fazer quadros bifásicos, né? E ele tem aí uma transmissibilidade mais longa. A gente fala sobre a transmissibilidade porque a gente precisa programar isolamento e cuidados, medidas de precaução com esses pacientes. A febre é o sintoma mais preponderante da influenza, seguido de tosse, rinite, né, obstrução de via aérea, cefaleia e mialgia. Complicações do influenza, aliás, todas as infecções virais agudas em criança, a
complicação mais prevalente é a otite, não é a pneumonia bacteriana. A complicação bacteriana mais prevalente em todas as crianças é a otite, depois em seguida por pneumonia e quadro de exacerbação de asma. Existem relatos de que o influenza expõe mais o pulmão a cepas mais agressivas, tanto do Streptococcus pneumoniae quanto do Staphylococcus aureus. E isso é uma das situações por que a gente vê pneumonias tão agressivas nesse período, né? Então, a gente tem visto cada vez mais, em janeiro e fevereiro, as pneumonias com derrame pleural complicadas, com necessidade de intervenção, de drenagem torácica, de até toracoscopia, porque o influenza ele expõe a via aérea a cepas mais agressivas do strepto pneumoniae e do Staphylococcus aureus. Os suportes são os mesmos, claro, porque o paciente com influenza ele se caracteriza também num quadro da bronquiolite aguda viral, como a gente já lembrou que é sindrômica. O que a gente precisa lembrar em relação à influenza é que sim, ele tem tratamento, então eu devo usar o oseltamivir, é indicado, é recomendado, né? A vacinação para o influenza acima de 6 meses, ela é recomendada e todos os pacientes acima de 6 meses devem receber vacina. Então vejam, de todos esses vírus respiratórios, o único que tem vacina é a influenza. E né, nós precisamos usar, devemos usar e devemos aplicar a vacinação. Quer dizer, o Covid também tem a vacina, mas eu estou falando, assim, fora o Covid, todos os outros vírus, fora o Covid e a influenza, nenhum dos outros vírus tem a vacina. Ainda que seja importante, comentando sobre vacinação, já começa a haver vacinação para o vírus sincicial. Não está disponível ainda no ambiente público, né? Mesmo no privado, não é uma recomendação ainda rotineira da vacinação, mas já começa um movimento de elaboração de programas de vacinação envolvendo a vacina para o VSR. E aqui nós temos o quadro clássico do Ministério da Saúde. Só eu coloquei esse quadro, isso aí está disponível para todos vocês, na internet, né? Mas eu coloquei esse quadro aqui principalmente para a gente lembrar que pacientes abaixo de 2 anos, né, eles sempre são classificados como pacientes de quadro grave. E eles acabam entrando no rol de pacientes que vão usar oseltamivir. Então, mesmo que eu não tenha a identificação dos vírus, se o paciente tem menos do que 2 anos e está com quadro respiratório grave, existe a recomendação do uso do oseltamivir. Certo, gente? Então é isso. Tinha só esse detalhe a mais do influenza que a gente achou importante trazer para vocês. Mas nossa terceira videoaula encerra aqui e a gente agradece ao empenho da Secretaria de Saúde, né, ao empenho da Telesaúde, que nos proporcionou toda essa estrutura excelente e ótima para a gravação dessas aulas. Agradecemos muito a equipe do Telesaúde e da Secretaria de Saúde, que nos permite difundir a informação e o conhecimento para todos vocês. Muito obrigado.